Eu preparei aqui um pequeno estudo de caso, bem pequenininho, tá? O que acontece? Eu vou ler aqui, mas depois eu vou colocar na tela, certo? Não, eu vou colocar na tela que é melhor. Diretão. Tá aqui. Tá aqui, ó. Existe esse exemplozinho aqui que eu sempre gosto porque tem um monte de entidades pra gente mapear. Vocês estão vendo já de cara, né, que é pouquíssima informação. Acostumem-se. Isso aqui não é tão próximo da realidade que vocês vão enfrentar, mas é muito raro você ter uma quantidade de informação absurda à sua disposição para você fazer análise, certo? Principalmente em times ágeis. Você vai ter muita pouca informação e essa muita pouca informação você vai ter que traduzir em tudo necessário para que seu código não crache. Beleza? Então, o exemplo é o seguinte. Crie um sistema de controle de chamados segundo a especificação abaixo. Ou seja, ele vai ser um controlezinho de chamado. Você abre um chamado, alguém responde o chamado, certo? Então aqui tem a especificação. Um cliente pode abrir um chamado. O chamado será controlado na fila, será colocado numa fila do técnico. O técnico analisa o chamado, verifica a solução. O chamado fica registrado como um estado de encerrado, certo? Assim que acaba a solução. Beleza. O que a gente pode tirar daqui de cara assim, só nesse texto aqui? Eu vou ensinar uma técnica que geralmente eu uso para fazer o correlacionamento, tá? Eu não vou colocar informações. Lembre-se, aqui não tem informação nenhuma. Então, é como eu falei. Esta técnica é para você entender como vai ser o relacionamento entre essa galera, essas entidades que você vai criar, certo? Para que você tenha domínio sobre as entidades fortes e fracas. Por que isso? Porque, na minha experiência, os dados que estão envolvidos aqui são irrelevantes. Para você, programador, esses dados são irrelevantes. Com o tempo que for aparecendo mais informação e mais, aí você vai entender que isso aqui é uma ferramenta, certo? Ele não é a bala de prata que você vai conseguir fazer tudo do mundo com ele. Então, beleza. Tem o cliente, tem o chamado. Lembra que isso é um banco de dados relacional. Tem alguma coisa mais aqui, não tem? O status aqui, ó. Que ele diz aqui, o chamado fica registrado com o status de encerrado. Ou seja, ele pode ter vários status, né? É ótimo quando você trabalha em modelos ágeis porque ele passa esse tipo de coisa. Agora eu vou fazer... Você esqueceu de uma parada também. Eu tenho a figura do meu técnico, né? Então eu vou colocar a relação dele aqui. Então eu tenho o técnico. Agora vamos lá. Como é que eu faço a coligação entre eles, né? Coligação, nossa. Partido político. Eu sabia do técnico, só não entendi como vai ser relacionado. Só é ler. Um cliente pode abrir um chamado. O chamado será colocado na fila de um técnico. O que vai acontecer aqui é o seguinte. O cliente abre o chamado. Isso aqui, tá vendo? Então são setas, né? Ferramenta. Beleza? Pelo amor de Deus. Ferramenta, galera. Isso aqui não quer dizer que isso aqui vai ser o mapeamento do banco. Você pode fazer isso aqui, o mapeamento do banco? Pode. Certo? Parte do chamado. Não. Esse aí é o maior problema das pessoas que vão desenvolver do banco. Eles querem colocar isso como sempre uma informação de dentro do chamado, como se fosse um string. Só que veja bem, o chamado, aqui ele diz que o chamado fica registrado com o status de encerrado. Mas e se tiver, quando eu abrir o chamado aqui, ele ficar como aberto?
esse é o poder de abstração que vocês têm que ter, tá? Isso é uma coisa bem comum em equipes ágeis. Você não pode se apegar a pequenos detalhes, certo? Não se apegue a pequenos detalhes. Ah, ele ficou aqui registrado como o status de encerrado. Sim, beleza. Aí você coloca ele como string aqui. E aí você vai ter que construir uma tela em que você de abertura de chamado, certo? Aí, por algum motivo, existe uma demanda lá para você que nessa tela, ao abrir, tem que ter os status possíveis do chamado. Eu quero, por exemplo, já abrir o chamado como encaminhado. Existe esse status agora, encaminhado. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um enum dentro do código? Ou e agora? E se eu quiser um novo? E se eu quiser um novo estado para o meu chamado? Saca? O que vai acabar acontecendo? Eu tenho que recompilar meu código, por causa que eu coloquei isso dentro do enum. Lembra, o banco são seus dados. Se uma coisa reflete na tela, provavelmente ela vai estar bem linkadinha com o banco. É muito raro você não ter essa correlação direta de uma tabela com um campo, principalmente desses de status, certo? Essas são tabelas de domínio, certo? Tabelas de domínio. Elas têm um domínio de informação. Geralmente é uma tabela chave-valor. Vocês vão ver muito isso aqui, de tabela chave-valor. Principalmente para status, para tipos. Sempre vai ter, certo? E aqui eu tenho o esboço do que seriam as entidades, né? Tudo se liga ao chamado. Mas um chamado existe sem um cliente? O chamado existe sem um cliente, né? Um chamado pode existir sem um técnico? Vamos olhar nosso requisito. O chamado será colocado na fila de um técnico. Não pode. O chamado não pode existir sem um técnico e não pode existir sem um cliente, porque ele diz especificamente que o cliente abre o chamado. O cliente abre o chamado. Se existir a ordem de serviço, vai ser aberta por um. Certo. Vai ser aberta por um cliente. E aqui, nessa relação aqui, um status existe sem um chamado? Não, ele não existe sem um chamado, né? Beleza? Só que ele é uma tabela de domínio. E aí tem um problema, certo? Você não vai colocar... As entidades fracas são as que não existem sozinhas. Beleza? Então, nesse caso, você teria que colocar o ID do chamado no status. Pelas formas normais. Só que não faz sentido, né? Na verdade faz, né? Porque, tipo assim, o status sobrevive sozinho. Eu tenho um status aberto, eu tenho um status fechado. Pode ser o status do chamado, pode ser o status da loja e etc, né? Então, até que ele existiria sozinho. Então, tudo leva a crer que todos os IDs vão estar centralizados no chamado. Porque sem essas estruturas auxiliares, né, se eu arrancar todas essas estruturas auxiliares aqui de cliente, técnico e status, o chamado não é nada. Sem essas estruturas de cliente, técnico e status, o chamado não é nada. Vocês concordam comigo? A ordem de serviço não existe sem um técnico. A ordem de serviço não existe sem um cliente. A ordem de serviço não existe sem um status. Agora, eu posso existir o status sozinho. Ele sozinho já representa alguma coisa. É um aberto, um chegado, é um domínio. Um dado de domínio. Agora, se ele está associado ao chamado, ele faz muito mais sentido. Quando você começa a exercitar isso, você começa a ter essa percepção.
Ah, beleza. Se eu arrancar o cliente aqui, o chamado depende de todos. Exato. Então, se eu arrancar o cliente aqui, não faz sentido. Então, provavelmente, o chamado tem ligação direta com o cliente. Então, o ID do cliente tem que estar aqui dentro. Tem que estar aqui dentro do chamado. Para eu identificar quem são os clientes associados a ele. E, melhor ainda, né? Quando eu ver um cliente, eu quero ver os chamados associados a ele. Então, seria muito mais fácil eu colocar o ID do cliente lá. Então, eu posso partir do cliente e fazer a correlação com o chamado e ter todos os chamados do cliente. O técnico, também, ele pode existir, sim, sozinho, mas o chamado não existe sem um cliente. É tanto que foi tão verdade que o cara colocou especificamente aqui no nosso requisito. O chamado será colocado na fila de um técnico. Ou seja, a ordem de serviço depende diretamente do técnico. Então, faz sentido eu ter um chamado associado a um técnico? Não, porque eu teria aquela primeira forma normal lá, que eu seria duplicando as informações do técnico. Então, eu levo o meu ID também para o chamado. E beleza, o meu status é o que seria o mais polêmico, né? Que seria, pô, o status não faz sentido nenhum. Eu tenho um status, sem um chamado. Certo, mas ela é uma tabela de domínio. Uma tabela de domínio, ela existe sozinho. Certo? Ela existe sozinha. As tabelas de domínio existem sozinhas. Você pode dizer que isso aqui é status e cadastrar diversos status lá que não sejam só associados ao chamado. Esse é o conceito básico de tabelas de domínio, tá? Então, eu levo também, em vez de trazer o ID do chamado para cá, porque eu também quebraria a primeira forma normal, né? Que tipo, eu teria o chamado 1, 2 e 3. Se eu trouxesse o ID do chamado para baixo, eu teria o status aberto 3 vezes repetido, por exemplo. Entendeu? Então eu não posso trazer o ID do chamado para baixo. Eu tenho que levar o ID do status para o chamado. Então tudo converge para o chamado.